Do Senhor, para mim é um motivo, mais uma vez, de grande alegria estar aqui e ter a oportunidade de trazer a mensagem do Senhor, né, nesta igreja na qual eu nasci, na qual o Senhor usou a vida do pastor Alexandre, a vida dos irmãos, né, para eu ver que eu não entendia isso que nós acabamos de cantar, que nós somos estrangeiros, somos peregrinos e que o que importa é agradar a Cristo. E foi aqui que eu aprendi essa grande verdade, né? Embora já fosse batizado, já estivesse na igreja desde 98, quando eu vim aqui para essa igreja, o ensino que eu tive aqui neste lugar, através do Espírito Santo do Senhor, é inigualável. Amém? Então vamos abrir a sua palavra, a sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de João, capítulo de número 11. Eu vou ler só o verso 5 e a gente vai explanar algumas coisas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. João 11, verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor: Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós louvamos o Teu nome, bendizemos por estes louvores que foram entoados em Teu nome. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a presença maravilhosa do Senhor seja cada dia e cada vez mais evidente no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, porque a Tua presença é a razão de todas as coisas, Pai. Ó Deus, e nós te pedimos, Pai, que assim como falaste através dos louvores, meu Deus, através daquele vídeo ali na hora da oferta, dos dízimos e ofertas, como falaste e fala todo o tempo, continua falando através da Tua palavra, Senhor. Senhor, nada sou, nada tenho, Pai, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de cada um de nós, Pai. Ó Deus, nós te peço, Pai, que usa-me como instrumento em Tuas mãos. Pai, que eu saia daqui e eu sequer saiba o que eu falei, porque não vai ser eu que vai estar falando em nome de Jesus. O Senhor sabe a necessidade do Teu povo, Senhor, aqui nesta noite. O que nós precisamos ouvir. Assim nós oramos, que tão somente a Tua vontade e o Teu projeto, desde a eternidade, se cumpra no nosso meio nesta noite, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor e se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus amava a Marta e a Maria e a Lázaro, e a Lucas e a Anderson, e a Tainara e a Luzia, e cada um de vocês que estão aqui nessa noite. O amor dele é a razão de nós não sermos consumidos. Aleluia. E esse amor é um amor imerecido. Esse amor é a razão de todas as coisas. Esse amor foi nos demonstrado, não com palavras, mas com gestos, naquela cruz. Ele nasceu por obra do Espírito Santo. Ele cresceu como uma criança normal. Ele aprendeu, ele esteve, cresceu na graça, no conhecimento, ensinou e nos ensina até hoje. Morreu para pagar o nosso preço e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Aleluias. Esse é o amor de Deus. E a palavra ela é muito enfática em falar que Jesus, ele quando ia pregar, ele passava ali por Betânia, e em Betânia ele gostava de ficar na casa dos seus amados amigos,
Marta, Maria, Lázaro. E Betânia, a gente vê na Bíblia que é uma cidade, mas na verdade não é uma cidade, é um vilarejo, é como se fosse um vilarejo, uma vila, que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, um lugar que, se a gente for pesquisar no Velho Testamento, ele sequer é mencionado, ele é mencionado pela primeira vez no Novo Testamento. E eu gostaria de falar, nessa noite, em nome de Jesus, sobre algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria falar é que Betânia era um lugar improvável, que é um lugar que não tinha atrativo nenhum, João, não tinha nada de especial em Betânia, não tinha nada assim de glamuroso, de maravilhoso em Betânia, mas a palavra ela é muito enfática em falar, não, Jesus gostava de estar ali em Betânia, na casa daqueles irmãos, sabe? A Betânia é uma vila minúscula que nós podemos dizer que era um lugar improvável de acontecer alguma coisa, mas o que a gente vê na palavra é que Jesus se hospedava ali. Ele estava ali quando ele passava por aquele lugar. E ele gostava de estar ali. E eu queria dizer para mim e para você, a primeira coisa que Deus coloca para falar conosco nessa noite é: talvez você não entende o que Deus vê em você, mas você é a maravilha que Deus fez. Você é Betânia, eu sou Betânia. Não tem nada de especial em mim, não tem nada de glamuroso nem em mim, nem em você, nem em qualquer homem nessa terra. Mas a verdade é que o Senhor gosta de pousar em nós. Não é Betânia, sabe? É Jesus. E às vezes o inimigo joga na nossa mente: você não é nada, você não é especial. Você é especial em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda que Betânia é uma cidade que sequer é mencionada no Antigo Testamento. É uma cidade pequena, é uma vila muito pequena, improvável, mas é onde Deus fez aquele que eu entendo como o maior milagre que Ele fez, que foi a ressurreição de Lázaro. E onde Jesus gostava de estar. Você é Betânia diante do Senhor, porque dentro de você foi feito o maior milagre que podia acontecer. E o maior milagre que existe, e jamais haverá outro milagre maior do que este, é um lugar onde reinava a morte, aonde reinava o pecado. Um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. Ele olhou para mim e para você. E lá em Betânia, nesse lugar improvável, Ele ressuscitou todas as coisas. Ele fez um grande milagre. O que Ele fez? A condenação e a morte estavam sobre mim e sobre você. E em Cristo Jesus, aonde havia condenação, superabundou a graça de Deus. Aonde havia morte, nos foi dado vida, e vida em abundância. Mas não é Betânia que é especial. É o Cristo que pousa em Betânia que é especial. Não é por Betânia que as coisas são feitas. Não é por mim, não é por você. É porque Jesus está presente. Não é porque você resolveu estar. Não, é Jesus a razão de todas as coisas. Aleluia. E Jesus está em Betânia, que é você. Sabe? Isso é lindo demais. É lindo demais. Aleluia. Glória a Deus. Deus é lindo. E a palavra continua dizendo que nessa cidade, glória a Deus, haviam
três pessoas que eram muito especiais para Deus, para Jesus e para Deus: Lázaro, Maria e Marta. E o que Deus me levou a estudar, né, nessa manhã, para trazer essa mensagem, são as características dessas pessoas. Pessoas como eu e você, mas que eram chamados amigos de Deus, amigos do Senhor Jesus. Aleluia. E o que o Senhor quer nos ensinar através dessa família? Primeira coisa, a gente vai entender que a gente vai se identificar em algum momento com essas três pessoas na nossa caminhada com Cristo. Marta, a gente pensa em Marta e a gente fala, às vezes, né, condenando a vida de Marta, né? Quem era Marta? Marta era aquela que estava preocupada em servir. A palavra fala que uma certa feita Jesus estava ali e ela estava ensinando na casa desses nossos irmãos. E Marta, a palavra fala, Marta estava inquieta, Marta estava ansiosa, Marta estava correndo para lá e para cá, preocupada em servir. Presta atenção, ela estava preocupada em servir, preocupada com o serviço. E Jesus estava ensinando. Mas essa preocupação com o serviço trazia para ela inquietude, estresse e problemas. E Jesus ali chega para ela e fala, né? Marta chega para Jesus e fala: Senhor, o Senhor não está incomodando? Não está incomodando o fato de eu estar servindo sozinha? Sabe? E aí Jesus fala: Marta, você está estressada, você está ansiosa com muita coisa. Maria escolheu a boa parte. Maria entendeu, ela escolheu a boa parte, que não vai ser tirada dela. E aí a gente às vezes fala: a Marta estava fora do propósito. A Marta... Mas sabe qual é a questão que eu vejo em Marta? Ela não era, ela estava dessa maneira. E ela era ensinável. Porque se a gente for ver, veja bem, olha o que vai dizer lá em João 12:2. Nós lemos o João 11:5. Lá em João 12:2, eu vou vir para cá. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, depois que ele foi ressuscitado por Jesus. Veja bem. Ela servia, mas agora já não está dizendo que ela estava correndo, ansiosa, desesperada, porque Jesus deu uma palavra para ela: Marta, aquieta a sua alma, filha. O problema não é servir, o problema é o ato de servir, você querer exigir reconhecimento humano. Ou, mais do que isso, você exigir reconhecimento humano e você cobrar o seu próximo. Ore por ele. Mas, veja bem, preste atenção. Precisamos de mais Martas nas igrejas. Porque a Marta é alguém preocupado com o serviço. O seu pastor precisa de uma Marta, que vai estar preocupada com o andamento do culto, está preocupado com as vidas dos irmãos. Porque a preocupação de Marta era servir, meu irmão. Não era o problema, Marta não era o problema é quando o serviço se torna um fardo. E o fardo tira você do foco. Quando o serviço se torna um fardo, você necessita de reconhecimento. Você não serve por amor, você serve por reconhecimento. Isso é errado. Entenda, o problema de Marta não era o serviço, o problema de Marta era que o foco do serviço não era Cristo, era o reconhecimento das pessoas.
Aleluia. Você está entendendo, meu irmão? O problema é que se você não está no foco correto do serviço, isso vai te tornar uma pessoa ansiosa, inquieta, uma pessoa intolerante, e isso vai trazer para você contenda. Lá em Belo Horizonte, cara, a gente trabalha demais. Demais. É muito serviço. E o dia que o serviço não for para Cristo, o Senhor me tira. O servir é de Deus. Assim como o ouvir é de Deus. Tem um momento que você vai parar para ouvir, mas tem um momento que você vai servir, irmão. Aprenda isso. Quem quer ser o maior no reino de Deus? O que Jesus falou? Sirva mais. E aquele que quiser ser grande, seja escravo do seu irmão. Sirva. Então, o problema de Marta é que muitas vezes nós servimos por reconhecimento. Presta atenção. Você não precisa chegar para ninguém e falar: eu sou um cara tão amoroso, Lucas. Eu amo tanto, eu me dedico tanto para a obra de Deus. Eu faço tanto para Deus. Ninguém me vê. Meu irmão, misericórdia. Ele está te vendo. Sirva, mas sirva no foco correto. E o foco correto é você olhar a cruz de Cristo e falar: Ele me serviu, e Ele me serviu até a morte, e morte de cruz, para que eu pudesse ser chamado filho de Deus. Você nunca vai chegar sequer aos pés desse sacrifício, mas se você entender esse sacrifício, e você olhar para a cruz, você vai entender que eu posso andar mais uma milha e servir mais um pouco o meu irmão. Eu posso andar mais uma milha e servir um pouco mais a minha igreja, o meu local de culto. Eu posso servir um pouco mais o pastor ao qual o Senhor colocou para cuidar da minha vida. Aleluia! Amém. Aleluia! Precisamos de mais Martas nas igrejas. Glória a Deus. Mas a Marta aqui do versículo 12, que já não estava mais esquentando a cabeça se ela estava servindo. Ela está servindo, meu irmão, está servindo. Ela não está mais ficando chateada porque Maria não está servindo e está ouvindo. Porque o sentimento de querer reconhecimento vai gerar contenda. Mas Marta era ensinável. Seja ensinável. Queira ser moldado, ensinado. Eu entrei aqui por essa porta em 2004, 3, por aí. 9? Misericórdia, 2009. O tempo está passando rápido. Mas o fato é que em 2009, eu não sabia nada. Eu achava que sabia. E quando o ensino que o Senhor me deu neste lugar e continua dando a cada um de vocês que tem o privilégio de estar aqui, eu percebi que eu não sabia nada. E eu chamo o pastor Alexandre de meu pastor. Ele é o meu pastor aqui. Lá de Belo Horizonte eu ligo para ele: pastor, está acontecendo isso. E é ele que me orienta. Porque foi ele que cuidou de mim, que me fez eu me tornar alguém que eu sou hoje, em Cristo Jesus. Então seja ensinável. Nem sempre a palavra do pastor é agradável. Eu estou vendo isso lá em Belo Horizonte. Às vezes eu tenho que... Mas é sempre para o meu bem e para o seu bem, meu irmão. Nem sempre Jesus vai falar aquilo que você quer ouvir. Mas Ele
aquilo que você não viu, que você não entende hoje, Jesus não é para se entender, é para se viver. É para se confiar e se viver. A vida com Cristo não é uma vida para se entender, é para se viver e confiar nele. Glória a Deus. Porque aqui em João 12:2 nós vemos essa Marta servindo, como ela servia lá no capítulo de número 11. Mas ela já estava, curada por Jesus, porque ela foi ensinável. Mas olha só, tem uma outra pessoa nessa história, e essa outra pessoa é a sua irmã Maria. E Maria também é muito interessante, tem uma característica muito interessante, porque Maria, ela não estava preocupada com nada, ela queria ouvir Jesus. Eu vi uma pregação esses dias, e o pregador falou o seguinte: quando Jesus está falando, eu tenho que parar para ouvir. Eu não posso ficar andando na igreja, eu não posso ficar alheio, porque se Jesus está falando, é o que tem de mais importante, não tem nada mais importante do que ouvir Jesus. Então aprenda com Maria. A gente aprendeu com Marta, que é bom, é importante servir. A gente aprendeu com Marta, que é muito importante o serviço, mas que a gente tem que estar curado na nossa alma para servir, e servir com alegria, servir da maneira como Cristo ensinou lá, falando que, você quer ser grande? Sirva mais. Ele não falou reclame mais, ele não falou fale mal do seu irmão mais, reclame porque seu irmão não está servindo. Sirva você. Sirva você. Ela não estava, e aqui com Maria nós estamos aprendendo o quê? Nada pode desviar o meu e o seu foco quando entramos na presença de Jesus. Ela estava preocupada só em ouvir Jesus. Ela não estava preocupada se tinha criança correndo, se estava dando cambalhota. Ela estava preocupada em ouvir Jesus. Ela não estava preocupada com críticas. A irmã dela estava falando: Jesus, você não está vendo não? Ela está aí, e eu estou aqui servindo e tudo. E a palavra falou o quê? Que Maria reclamou com Marta. Não, Maria ficou quietinha, porque ela não estava nem aí, ela queria continuar ouvindo o mestre. Ela não brigou, ela não falou nada, ela só queria ouvir o Senhor Jesus. Aleluia. Maria é aquela, lá no capítulo 12, nós vamos ver que ela chega diante de Jesus. Aqui no capítulo 12, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que Marta estava ali servindo, e Maria chega diante de Jesus e derrama um vaso de alabastro, um vaso com unguento, com perfume muito precioso, muito caro. Derramou aos pés de Jesus. Quem está diante de Jesus, ele não se preocupa com o preço. Ele não se preocupa com valores mundanos. Ele está preocupado em se derramar aos pés de Jesus. Aquela mulher, ela não estava preocupada o que estava ao seu redor. Ela tinha uma preocupação: ouvir, me entregar e derramar aquilo que eu tenho de mais precioso diante do Mestre. A pessoa que entende a atitude de Maria para os nossos dias é uma pessoa que não esquenta a cabeça. Assim, não fica andando pelo templo, não fica conversando. Ele está preocupado em ouvir Jesus. Ele não quer ouvir o irmão que está do lado dele. E é uma pessoa que não se contenta, presta atenção,
em sair de um culto da mesma maneira que ele entrou. É inadmissível você entrar num culto, sentar e ficar assim. É inadmissível. Entenda que Maria, ela entendeu quem estava diante dela. Maria entendeu quem era aquele homem que estava diante dela. E às vezes eu e você não entendemos quem está no templo. O Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E diante do Senhor dos Exércitos, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, é inadmissível você ficar, sabe, como se nada tivesse acontecendo, indiferente. Não tem como. Não tem como. Então, todos os cultos, a partir de hoje, em nome de Jesus, chegue diante de Jesus, como se fosse o último culto da sua vida. Sabe por quê? Porque esse episódio foi o último culto de Maria na presença de Jesus. Porque dali 6 dias, Jesus estava na cruz do Calvário, chegando em Jerusalém para ser crucificado. 6 dias da Páscoa, né? Esse episódio foi 6 dias antes da Páscoa. Na Páscoa, Jesus foi preso, chicoteado, humilhado, trucidado, humilhado, morto e crucificado. Então era o último culto que Maria estava ali diante de Jesus. E a palavra diz que ela derramou o que ela tinha de mais precioso. Sabe o que você tem de mais precioso? A sua vida, o fôlego de vida que Ele tem, Ele te dá. O que nós temos de mais precioso é aquilo que vem dEle. Você tem 2 coisas que vêm dEle em você: o seu fôlego de vida e a sua família. Cuide das 2 coisas que Deus te deu. Entenda, essa mulher entendeu, derramou o que tinha de mais precioso aos pés de Jesus. A gente não pode ficar indiferente diante de Jesus. Sabe por que a gente fica indiferente muitas vezes? Porque a gente acha que terça-feira vai ter outro culto. A gente acha que na quinta-feira a gente está aqui de novo. E a gente acha que no próximo domingo está tudo certo, está tudo bem, está tudo tranquilo. E a gente vai vivendo a vida de culto em culto, não de glória em glória. Quando na verdade, cada culto, você tem que fazer com que a glória de Cristo, a glória do Senhor, sabe, seja evidente na sua vida. E você consegue isso quando você se derrama aos pés de Jesus, quando você se comporta como se fosse o último culto da sua vida. Porque se você entender que amanhã você pode não estar mais aqui, que a última vez que você vai estar diante de Jesus, aqui nessa terra, para estar com Ele, você vai se dedicar ao máximo aqui, você vai se entregar ao máximo aqui, para que você não tenha dúvida que você estará com Ele amanhã. Porque o amor é uma via de mão dupla, e só quem ama Cristo, Ele te ama, e Ele ama qualquer um. Jesus ama qualquer um de nós, mas Ele só vai casar se o amor for recíproco. Ele só casa com aquele que ama Ele. E você demonstra esse amor se derramando, sabe, se derretendo pelo seu noivo. Você imagina, eu e Kelly, 2001, a gente começou a namorar. Você imagina se eu chego lá, ei amor, não sei o quê, não amor, mas não sei... Se ela fosse assim comigo, eu ia casar? E por que você acha que Jesus vai casar com você?
se ele só tem amor para te dar, e às vezes a gente cospe na cara dele todo dia? Por que a gente acha que Jesus vai casar com a gente se a gente não demonstra amor nenhum para ele? Por que a gente acha que ele, sendo Deus, Senhor dos senhores, dono de todas as coisas, vai casar comigo e contigo, se a gente não está honrando a ele com as nossas atitudes? Foge desse evangelho fácil que está aí. Desse evangelho oba-oba que pode tudo. Isso não é cristianismo. Isso não é evangelho. Isso é palhaçada. E vai levar um monte de gente para o inferno. Está entendendo, meu irmão? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas tem outra pessoa nesse episódio, nessa questão, que é Lázaro. Que a palavra diz, ela é muito clara em falar que era alguém muito amado por Jesus. E aonde Deus, ali Jesus fez, na minha concepção, na minha opinião, o milagre mais marcante. E sabe o que é interessante? E aqui eu praticamente termino. Aleluia. É uma família. Marta, Maria e Lázaro. E a palavra diz que Lázaro adoeceu. Lázaro fraquejou. Lázaro morreu. Muitas vezes, na caminhada, a gente pode fraquejar. Pode acontecer. Mas quando Lázaro adoeceu, as irmãs dele mandaram chamar Jesus. Mandaram chamar Jesus. E Jesus demorou a vir. O que eu quero dizer? Lázaro só ressuscitou porque ele tinha uma família. E às vezes você está com alguém em casa que está fraco. Chama Jesus para ressuscitar a vida dele. Você vai ser o agente de milagre. E talvez você está fraco. E você pensa, mas pastor, só eu sirvo a Deus na minha família. Eu não tenho ninguém na minha família. Salmos vai dizer o seguinte, que Deus faz o órfão habitar em família. E Deus estava falando da igreja. Porque você pode estar aqui até sozinho. A sua família carnal pode não estar aqui. Mas você tem uma família em Cristo Jesus. Mas você tem que falar, estou doente. E a sua família vai buscar por você, vai te abraçar, vai estar junto com você. Porque a igreja é isso. Igreja é isso. E às vezes você tem alguém dentro da sua casa que fraquejou, não está bem espiritualmente. Chama Jesus. Chama Jesus. Ele pode até demorar, mas ele nunca faz nada sem intenção. Jesus nunca esquece de você, nem de mim. Na nossa concepção está demorando. Quantas vezes, quantas coisas na minha vida eu pensei, está demorando. Está demorando. Mas quando está demorando é porque Ele quer fazer algo maior do que a nossa mente, o nosso intelecto tão pequeno pode entender. Jesus demorou, mandaram chamar, e a palavra fala que ele ficou 2 dias ainda para vir até Lázaro. E quando ele chegou lá, Lázaro morreu. Mas deixa eu falar uma coisa, se Jesus só cura Lázaro, eu acredito que não seria o milagre mais marcante, como eu falei. Quando Jesus demora, é porque Ele quer fazer um milagre marcante na sua vida. Não é à toa. Quando Jesus
demora é porque Ele quer fazer mais do que nós pedimos e do que pensamos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus te ama. Eu li no início. Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. E Jesus ama a minha vida e a sua vida. O mesmo Jesus. E não importa qual é o seu problema, Ele pode ressuscitar o que for nessa noite. Seja qual for o problema, Ele pode resolver nessa noite. Agora, o que acontece? Ressuscitar, mudar situações é com Jesus. Mas Lázaro morreu. Mas Jesus falou, tirai a pedra. Ele não podia tirar a pedra. Ele não tinha poder, tinha. Mas a atitude é minha, é sua. Às vezes você está com um parente ruim espiritualmente, ruim. Mas toda vez que você está orando por ele, que você está buscando por ele, que você insiste em buscar por ele, você está tirando a pedra. O meu sogro se batizou. Alcoólatra. Abandonou a família quando minha esposa tinha 9 anos. A minha esposa nunca deixou de orar por ele. Ele se batizou no domingo passado. Você olhava para ele, todo mundo que você perguntasse, não, isso não tem jeito não, está morto, tem 4 dias, tem 40 anos, tem 60 anos, quantos anos seu pai tem? 67? 69 anos, está morto, tem 69 anos, meu irmão, tirai a pedra. Minha esposa foi tirando pedra, foi tirando a pedra, foi tirando a pedra, foi tirando a pedra, aí Jesus falou, sai para fora, e aí seu Manuel saiu para fora. O que é impossível para esse Deus que você serve, meu irmão? Nada é impossível para esse Deus que nós servimos. Nada é impossível. Continua tirando a pedra. Continua tirando a pedra. Sabe? Porque a postura, usando o exemplo do meu sogro, a postura da minha esposa é tirar a pedra, é orar, é buscar, é clamar por ele. Isso ela está tirando a pedra. O sair para fora é com o seu Manel, ele saiu para fora. Mas ele só vai poder sair para fora depois que você tirar a pedra. Então você tira a pedra para esse parente seu, para essa pessoa que você ama, que está talvez longe daqui, longe da presença de Deus. Continua orando, continua tirando a pedra, que quando a pedra tiver saído, ele vai sair para fora, meu irmão, está entendendo? E aí você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver o Deus, o Jesus da ressurreição, que ressuscita pessoas espiritualmente e fisicamente. Aquele que não tem limite. Deus é um Deus que não tem limite. Sabe? Deixa Ele ressuscitar a sua vida. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como é que você está. Mas eu sei o seguinte. Se a sua postura diante de Deus for, eu estou bem, mas eu podia estar melhor, você vai sempre estar melhor diante de Deus. Sabe aquela coisa? Eu foco muito no Cristiano Ronaldo. Ele fala, não, eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor. Quem é o melhor? Perguntaram uma vez para ele, quem é o melhor do mundo? Ele falou, eu. Quem chegou perto de mim foi o Pelé, o resto fui eu. Eu sou o cara. Se você tiver essa postura diante de Cristo, não para exaltação, não, diferente do Cristiano Ronaldo, que é para ele ser o melhor e tal. Mas se você tiver a noção, eu posso ser melhor diante de Deus. Não para se exaltar, mas para a honra e glória do nome dele. Meu irmão, a coisa muda na sua vida. A coisa muda na sua vida. Sabe? Deixa ele te ressuscitar. Vai pensando. Pensa no que eu posso melhorar diante de Deus. O que eu posso? Será que eu tenho amado a Cristo como Ele me amou? Será que eu tenho tentado amar a Ele como Ele me amou? Pensa nisso. E assim eu glorifico a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. E espero voltar em dezembro, né? E estar novamente com vocês. Amém? Agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Aplaudo o Senhor em nome de Jesus.